Pessoal, boa noite. Tudo bem com vocês? Nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo. Nós estamos trabalhando com grandezas diretamente proporcional e inversamente proporcional. Então, nós vamos recordar aqui rapidinho. O que são grandezas? É quando a gente trabalha, a gente vai analisar duas grandezas e é diretamente proporcional quando as duas grandezas estão aumentando ou essas duas grandezas estão diminuindo. O que são grandezas inversamente proporcional? Quando você analisa e você verifica que uma grandeza aumenta e a outra grandeza vai diminuir. Ou vice-versa. Então, são grandezas inversamente proporcional. Dentro disso aí, a gente trabalha com regra de 3 simples e a regra de 3 composta. Também a regra de 3 simples a gente já trabalhou. Regra de 3 simples, a gente trabalha com apenas duas grandezas, também direta ou inversamente proporcional. Agora, nós vamos trabalhar com regra de 3 composta. Regra de 3 composta, a gente vai trabalhar com mais de duas grandezas. No nosso caso aqui do exemplo, nós temos aqui uma regra de 3 composta, onde ela está trabalhando com 4 grandezas, ou seja, mais de duas, porque se fosse só duas, seria a regra de 3 simples. Da mesma forma, a gente vai ler o probleminha, coletar os dados e verificar se ela é direta ou inversamente proporcional. Então, olha só, eu vou estar lendo o problema, depois eu vou estar explicando aqui embaixo, aqui, ó. Se 4 operários constroem um muro de 30 metros de comprimento em 10 dias, trabalhando 8 horas por dia, quantas horas por dia deverão trabalhar 6 operários para construir 45 metros do mesmo muro em 8 dias? Então, vamos agora, eu vou ler pausadamente e colocando os dados aqui. Então, eu tenho, as grandezas minhas são número de operários, comprimento do muro, número de dias e número de horas por dia. É aconselhável vocês colocar isso aqui na hora que você estiver resolvendo exercício, porque fica mais fácil para vocês fazer a perguntinha, para você saber se ela é direta ou inversamente proporcional. Então, vamos aqui. Se 4 operários, tá vendo, ó? Operários, 4. Constroem um muro de 30 metros, comprimento do muro, 30. Em 10 dias, número de dias, 10. Trabalhando 8 horas por dia. Ok? Tá aqui. Quantas horas, não sei, então eu represento por X, deverão trabalhar 6 operários, então operários, 6, para construir 45 metros do mesmo muro, 45 no muros, em 8 dias. 8 dias aqui. Beleza. A primeira coisa que eu já falei para vocês, na hora que vocês tirem os dados, que é isso que a gente acabou de fazer, vocês vão colocar a setinha do X para baixo. Isso aqui é regra, não muda. Acabou de montar o probleminha, setinha do X para baixo. Agora, a gente vai fazer a pergunta sempre do que está completo para X. Se a gente verificar que as duas grandezas estão aumentando ou estão diminuindo, é diretamente. Se uma aumenta e a outra diminui, é inversamente. Então, olha só. 4 operários constroem um muro em 8 dias. Agora, se eu tiver 8 operários trabalhando, será que eles vão construir esse muro em mais tempo ou menos tempo? Então, se eu tenho maior quantidade de mão de obra, eu vou diminuir o meu tempo. Então, aumentou e diminuiu. Então, aqui ela é inversamente proporcional. Então, a minha seta ela é para cima. Pronto, esquece essa coluninha aqui. Agora, vamos lá para a coluna do comprimento do muro. Se eu vou construir um muro de 30 metros, com a mesma, aí sempre vocês ignoram isso aqui e pensam assim, com a mesma quantidade de pessoas, com a mesma quantidade de dias, esquece essas colunas. Se eu for construir um muro de 30 metros de comprimento, eu vou ter que trabalhar 8 horas por dia. Se eu tiver que construir um muro de 45 metros de comprimento,
Será que eu vou ter que trabalhar mais horas por dia ou menos horas por dia? Para o mesmo prazo. Meu prazo tem que ser a mesma quantidade, esquece isso aqui. Então, aumentei o meu comprimento, lógico que eu vou ter que aumentar o meu número de horas. Então, se eu aumentei e aumentei, então ela é diretamente proporcional. Então, a setinha é para baixo. Esquece essas duas coluninhas agora. Vocês vão imaginar que vocês têm a mesma quantidade de operários, a mesma metragem do muro. Agora lá. Se em 10 dias eu construo um muro trabalhando 8 horas por dia, agora se eu tiver que construir esse muro, mesmo muro, em 8 dias, será que eu vou ter que trabalhar mais horas por dia ou menos horas por dia? Então, de novo, eu vou construir um muro em 10 dias. Eu vou ter que trabalhar 8 horas por dia. Mas se eu diminuir o meu tempo, tenho que entregar o serviço em menos dias, o que vai acontecer com o meu número de horas? Eu vou ter que trabalhar mais tempo por dia. Então, eu diminuí o meu número de dias, mas eu sou obrigada a aumentar o meu número de horas. Então, diminuiu e aumentou. Então, ela é inversamente proporcional. Inversamente proporcional, setinha para cima. Bom, aí, como que você vai montar a sua expressão para você estar resolvendo isso aqui? Sempre a gente coloca no primeiro membro, vamos assim dizer, antes da igualdade, a coluna que está com x. Então, aqui, ó, 8 sobre x é igual. Então, vamos lá. Eu coloquei aqui essa coluninha aqui. Essa coluna aqui, ela não é inversamente proporcional, o número de dias? Então, eu inverti. Inversamente proporcional, não posso esquecer, eu sou obrigada a inverter a minha fração. Então, lá a minha fração era 10 sobre 8. Então, aqui ficou 8 sobre 10, vezes a outra minha número de operários. O número de operários aqui também foi inversamente proporcional. Então, aqui está 4 sobre 6, vou colocar 6 sobre 4. E a outra coluna nossa, ela é diretamente proporcional, 30 sobre 45, está aqui 30 sobre 45. Esta ordem de você colocar a primeira, a segunda ou terceira fração aqui, de acordo com as minhas grandezas, não tem problema. Você pode colocar a ordem que você quiser. Você pode colocar o 30 sobre 45 primeiro, isso aqui não vai alterar em nada. O que vocês têm que estar atento é com relação quando ela é inversamente, vocês inverter a fração. Diante disso, eu já expliquei para vocês que é mais fácil vocês fazerem uma simplificação, ok? E aí vocês vão simplificar aqui o 30 com o 10, o 45, aliás, eu simplifiquei o 30 com o 45, o 6 com 10, o 4 com 8, e aí torna de novo, vai dar para simplificar 2 vezes aqui, só que eu não coloquei. E aí, simplificando tudo, e depois vocês vão multiplicar o que restou da simplificação, numerador com numerador, denominador com denominador, na multiplicação. A simplificação, eu posso simplificar o numerador, eu tenho que simplificar o numerador com o denominador, ok? Eu não posso simplificar numerador com numerador e nem denominador com denominador. Nós já falamos sobre isso. Quando você terminou de simplificar, multiplicou, aí na multiplicação, sim, numerador com numerador e denominador com denominador. Você encontra lá 4 quintos. Você tem uma igualdade, basta você multiplicar invertido. Então, ficou 4 vezes x, 4x, e 5 vezes 8, 40. Depois, 40 dividido por 4, que é igual a 10. Ou seja, portanto, cada um dos operários deverá trabalhar 10 horas por dia. Tá bom? Então, é isso, meu povo. Regrinha de 3, composta. Não tem muito o que ficar falando. Quem aprendeu a fazer a regra de 3 simples, sabe fazer a composta e vice-versa. Porque as grandezas você sempre analisa de 2 a 2. Tá bem? Então, tá bom. Nós vamos passar atividades para vocês. E aí eu estou à disposição no horário para vocês tirarem as dúvidas, ok? Um abraço, tchau, tchau.